Olá a todos, sejam muito bem-vindas a esse curso online. Qual sua palavra de vida? É uma alegria imensa em estar preparando todo esse curso, todo esse movimento de cura através das constelações familiares para vocês. Então, eu me chamo Elisângela Barbosa, sou consteladora familiar e sou docente em constelação familiar numa pós-graduação em João Pessoa, lá na Paraíba, na minha cidade. Então, de formação acadêmica, eu sou assistente social, sou especialista em psicopedagogia, mas a vida ela foi tomando um rumo diferente daquilo que a gente planejou, daquilo que eu planejei, né? Atuei durante muito tempo como assistente social, mas eu sentia dentro da minha alma um chamado maior, né? Que eu não sosseguei enquanto eu não olhei para todo esse caminho de movimento vocacional até, né? De ser terapeuta holística, né? Essa parte holística me chama muito a atenção. Então, com o movimento também dos meus processos pessoais, eu fui buscando terapias para o meu processo de cura e me deparei no movimento das constelações familiares. E as constelações, ela mudou minha vida, mudou a forma como eu penso a vida, ela mudou a força de eu atuar na vida. Então, eu sou muito grata a todo esse movimento filosófico e psicoterapêutico que o Bert Helling nos deixou. E hoje eu vim aqui, né, com muita gratidão, montar, né, estruturar todo esse curso, qual sua palavra de vida, porque o meu processo pessoal também vai coincidir com o meu processo em desabrochar dentro de mim essa terapeuta que eu sou. E hoje eu vejo tudo isso como um processo profundo da minha alma, de curar, de levar ser essa ponte de cura para todas as pessoas. Então, quando eu comecei a idealizar todo esse curso, qual sua palavra de vida, eu fui até o meu coração. Eu fui até o meu coração que senti uma profunda alegria na cura que eu tive com o próprio Bert Helling. E durante toda a minha vida, né, eu fiquei buscando algo que tinha dentro de mim que me incomodava, que me deixava com um olhar até de tristeza mesmo, mas eu não sabia chegar até essa tristeza, até isso que estava oculto dentro de mim. E em 1916, desculpa, gente, em 2016, eu fiquei sabendo que o Bert Helling, ele estaria aqui no Brasil, em Brasília. E eu disse, nossa, é a minha oportunidade de poder estar ao lado desse homem. Eu já vinha estudando a constelação há quase 2 anos, mergulhada nos livros do Bert Helling, fiz a formação em constelação familiar e eu disse, então é isso. Eu vou lá em Brasília e vou escutar o próprio mestre de viva voz. E eu tomei toda essa força e vim. Mas eu não imaginava a dimensão do que estava à minha espera. A dimensão desse encontro com o Bert Helling que eu iria fazer. E todo esse processo de movimento do universo, da própria espiritualidade que foi me guiando até o Bert, para que eu pudesse curar profundamente uma dor pessoal minha, para que eu pudesse atuar como essa terapeuta que ancorou o amor e ancorou toda a gratidão pela vida, né? E faltava exatamente isso. Faltava esse encontro com o Bert, com o mestre Bert Helling, para que eu pudesse desabrochar a minha força, desabrochar o meu eu, a minha espiritualidade. E eu fui lá. Consegui, com muito esforço, gente, com muito esforço, pagar, né, a passagem de avião, consegui uma vaga. Eu trabalhava na prefeitura, então eu tive que conseguir uma vaga lá, uma dispensa para poder vir. Eu ainda não atuava totalmente como consteladora. E eu vim, tudo foi fluindo, sabe? Quando você planeja um sonho na sua vida e tudo foi fluindo,
consegui ficar na casa de uma pessoa aqui em Brasília, né? E chegou o dia do encontro com Bert Helling, naquele seminário onde para mim era a maior grandeza que uma terapeuta de uma técnica de constelação familiar poderia ter. É estar de frente a frente com o seu mestre, com a fonte de toda a teoria, né? O Bert, para mim, naquele momento, se representava a teoria viva, encarnada no corpo de um homem. E eu, como toda boa fã daquilo que eu sonhava, eu fui lá pro cargarejo mesmo, né? Fiquei bem nas primeiras filas. E no movimento lá que houve de uma constelação, depois que terminou a constelação, o Bert e a Sophie perguntaram se alguém tinha alguma dúvida sobre aquela constelação. E eu levantei minha mão, né? Nossa, eu vou, de repente. Eu tinha visto um fenômeno naquela constelação. Eu tinha uma senhora na constelação que ela teve muita dor no útero e ela se abaixava, se contorcia de dor. E nesse mesmo instante, uma criança chorou lá no seminário. Eu já tinha visto essa criança, mas ela estava calada o seminário todo. Naquele instante, ela havia chorado. E eu comigo, né, aprendiz ainda de ser consteladora, eu disse, eu vou perguntar ao Bert se esse choro é um fenômeno. E quando ele disse com a Sophie, pergunte a alguém que queira vir ao palco se tem alguma dúvida. E eu levantei minha mão. Eu disse, eu. Mas eu nunca imaginei que, de fato, eu iria ser atendida, porque eram mais de 2.000 pessoas. E o Bert foi lá no ouvido da Sophie e disse alguma coisa. E ela falou assim, porque esse era o combinado deles. Ele falava para ela e ela escolhia a pessoa. Provavelmente ele dizia quem ele queria que subisse, né? E ela foi lá e disse, você que está com a calça rasgada. Eu estava com uma calça rasgada. Lá no link do curso, vocês vão ver a minha foto com o Bert e a Sophie Hellinger. E eu subi, nossa, uma força tomou o meu corpo e eu subi naquele palco. Quando eu subi, eu senti uma força, uma energia diferente ao lado daquele homem. O Bert Helling tinha uma concentração no corpo e na alma dele que a gente tinha que pedir licença para entrar dentro dessa egrégora dele de concentração e de amor. E eu sentei no meio. Eu sentei no meio do Bert, ele estava à minha esquerda e à minha direita estava a Sophie Hellinger, a esposa dele. Só que naquele instante eu esqueci o que eu iria fazer lá no palco. Eu não sabia mais a pergunta que eu iria fazer, porque eu tinha sido tomada pela emoção de estar ao lado do Bert Hellinger. Eu já tinha lido tantos livros daquele homem. E estar do lado dele agora era mais do que tudo, né, na minha vida. E pairou-se uns 3 a 4 minutos de silêncio total. E eu olhava para o Bert e ele não olhava para mim. Eu olhava para a Sophie e ela fixada também no silêncio. Eu disse, gente do céu, o que está acontecendo, né? E esse silêncio dele me convidava a entrar no momento de fechar meus olhos e silenciar também. E eu fui me acalmando, fui silenciando, fechei os meus olhos, concentrei minha respiração e fui deixando que toda aquela força de energia, de luz e sabedoria do Bert Helling adentrasse na minha alma. E quando eu me concentrei nesse silêncio, ele pegou o microfone e disse assim, qual sua palavra de vida? Gente, se no meio desse vídeo eu chorar, por favor, me compreendam. É que quando eu tô contando essa história, vem muita emoção, vem muita gratidão por tudo que eu vivi com o Bert. E por todo o carinho e por toda a cura que ele fez em mim. Eu vou mostrar para vocês, eu vou contar para vocês como tudo aconteceu depois dessa terapia que o Bert fez em mim. Então, o Bert pegou o microfone e disse, qual sua palavra de vida? E eu disse, eu não sei qual minha